Olá, estudiantes, como estão? Na aula de hoje vamos continuar falando sobre la apócope. Bom, la apócope é um conteúdo gramatical, tá? E o que significa? Significa a retirada, a supressão de um fonema ou de uma sílaba no final de determinadas palavras, né? Então, a apócope é a supressão, a retirada de fonemas ou de sílabas de algumas palavras. Isso acontece em alguns contextos específicos, tá? Por isso que é um conteúdo gramatical. E quando é que se retira, né? Quando é que essas palavras sofrem apócope em espanhol? Em regra geral, vimos na aula anterior que as palavras, né, elas sofrem apócope, os adjetivos e os advérbios utilizados antes de substantivos masculinos no singular. Então, essa é a regra geral para apócope em espanhol. Então, todos os adjetivos, todos os advérbios que são usados antes de substantivos masculinos no singular vão sofrer apócope, tá bom? Então, vamos ver aí um exemplo de apócope, de uma frase, né, que sofreu apócope. Nesta frase diz o seguinte: El piso de Fabián es el primero. Então, aqui, a palavra primeiro, ela não sofreu apócope. Por quê? Porque ela veio depois do substantivo masculino no singular, tá? El piso de Fabián es el primero. Então, piso é o substantivo, né? E tá escrito no masculino, no gênero masculino e no singular. Porém, a palavra primeiro veio lá no finalzinho da frase, então não sofreu apócope. Mas se eu reescrever essa frase da seguinte maneira, ó, Fábio vive en el primer piso. Olha a diferença. O substantivo veio para o final da frase e a palavra primeiro veio antes do substantivo masculino. Então, como veio antes do substantivo masculino no singular, sofreu apócope, sofreu a retirada de um fonema, né? Que nesse caso aí, ó, foi o fonema ou, tá bom? Então, essa é a regra geral. Então, vamos conhecer mais algumas situações específicas de palavras que sofrem apócope. Olha só, também a palavra se usa, né, o apócope com numerais, né? No caso de numeral cardinal ciento, que é o 100, né? Que perde a sílaba final quando vier antes de um substantivo que pode ser masculino ou feminino no plural. Então, essa já é uma regra bem específica, tá? Que é para o ciento. Se eu uso essa palavra antes de um substantivo feminino ou masculino no plural, aí vai sofrer apócope, tá? Então, aí temos aí os exemplos de frase. Este animal pesa mais de 100 quilos. Eu usaria, se não sofresse apócope, usaria 100 quilos. Mas como usei a palavra ciento antes de um substantivo, quilos, no caso de um substantivo masculino no plural, aí eu retirei o último fonema, a última sílaba, perdão, que é o to, né? O to perde, tá? Então fica 100 quilos. Mais um exemplo. Hay más de 100 personas en la fiesta. Então, 100 personas, palavra que está no plural, substantivo que está no plural. Então, palavra sofreu também apócope. Retirei a última sílaba, o to, né? 100 personas.
Vamos mais a uma situação de apócope com palavras primeiro, terceiro, bueno e malo. Alguno, ninguno. Ocorre a perda da letra final diante de quê? De um substantivo masculino no singular, né? Então, essas palavras, elas vão perder a última letra, no caso, o O, quando vier antes de um substantivo masculino no singular. Então, olha aí os exemplos de frases. Juan chegou em primeiro lugar. Vejam aí. El lugar, tá? Lugar, o substantivo masculino, tá no singular. Então, primeiro sofreu apócope. Primeiro lugar, veio antes. Se a palavra lugar viesse antes de primeiro, seria Juan chegou em lugar primeiro, né? Não faria muito sentido esse contexto, mas não sofreria apócope. Mas como veio antes, sofreu apócope. El domingo é um bom dia para passear. Então, buen dia. Bueno veio antes da palavra dia, substantivo masculino no singular, então sofreu um apócope. Buen dia. Mas um exemplo, algum dia te volveré a visitar. Algum dia te volveré a visitar. Algum dia voltarei a te visitar. Dia, substantivo masculino, algum veio antes de dia, então sofreu apócope. E a última frase, não tenho nenhum recurso agora. Recurso, substantivo masculino, nenhum, sofreu apócope. Tranquilo? Então as palavras primeiro, terceiro, bueno, malo, alguno, ninguno, sempre vai sofrer apócope, elas vão perder a vogal O do final da palavra, sempre que vier antes de um substantivo masculino no singular. Agora vamos a praticar, vamos fazer um exercício para reforçar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Então fiquem atentos aí, ó. Completa as frases. Vocês vão completar essas frases com as palavras que estão entre parênteses. Em algumas situações vão sofrer apócope, em outras não. Então a gente precisa estar atento, tá? Então vamos lá. Primeira frase. No caso aí a palavra que está entre parênteses é primeiro. Quem será ele? Palavra aluno, substantivo masculino. Então, quem será el primeiro aluno a sacar um sobresaliente este ano? Então, primeiro sofreu apócope porque veio antes da palavra aluno, que é um substantivo masculino. Letra B, onde puedo encontrar alguno? Algum quiosco aberto agora. Então, alguno também sofreu apócope porque veio antes da palavra quiosco, que é um substantivo masculino no singular, tá bom? Letra C aí, ó, palavra grande. Será que vai sofrer apócope? Le gusta ver el gran hermano por la tele, tá? Também sofreu apócope porque veio antes da palavra hermano, que é um substantivo masculino e está no singular. Regra geral, né? De apócope. Letra D, palavra quanto. Será que vai sofrer apócope? Então, vamos ver como é que ficou. Quão rápido puedes limpiar tu habitação? Então, quanto também sofreu apócope, porque também veio antes de um substantivo masculino no singular. Então, todas as palavras sofreram apócope pelo mesmo motivo, tá bom? Graças, gratidão pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima aula. Besitos, hasta luego.